depressão, o transtorno do século XXI, e queremos, na verdade, fazer, de certa forma, um recorrido sobre as notícias sobre essa temática, né? Recentemente, agora, dia 31 de janeiro de 2021, precisamente, né, em Castellón, na Espanha, uma mulher, numa ponte altamente depressiva, tentava tirar a sua vida, né? Se lançar de um viaduto abaixo, né? E essa notícia me chamou a atenção exatamente porque a Guarda Nacional na Espanha conseguiu, de certa forma, intervir nesse processo, né, que seria um processo de suicídio, de morte, e evitou que a mulher pudesse se suicidar, né? Mas isso não acontece diariamente, não são todas as notícias que nos diz isso, né? Porque vemos uma infinidade de informações e de notícias, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz que ao redor do mundo nós temos mais de 300 milhões de pessoas que vivem em estado depressivo. É muita gente depressiva, né? É como um barril de pólvora, né? Que a qualquer momento pode explodir. É assim que se sente um depressivo, como um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir. Mas o dado da OMS, você pode ir lá na OMS.eu, né? Que é ponto Europa, você pode buscar todas essas informações, elas são informações muito importantes, de grande valor, porque nos dá um parâmetro do que realmente nós estamos vivendo nesses dias. Então, segundo a OMS, nós temos um número anual de suicídio de uma faixa etária de 15 a 29 anos, escute isso. Mais de 800 mil pessoas morrem, né, anualmente no mundo inteiro, né, de suicídio, e o grupo de pessoas que tomam essa decisão de suicídio é um grupo notário, é um grupo entre 15 e 29 anos. E as notícias, como se não bastasse, não são tão agradáveis, porque recentemente já foi, quer dizer, recentemente não, precisamente hoje, né, o Diário Popular ao Público publicou uma nota exatamente da grande preocupação dos psicólogos e psiquiatras em relação aos adolescentes. Por quê? Porque os adolescentes e as crianças, elas precisam dessa conexão, desse contato, né? Dessa interação humana, e dizem que os jovens, né? Os adolescentes e jovens estão buscando, de maneira assustadora, ajuda por causa da ansiedade. Veja qual o quadro. Muitos desses adolescentes não querem voltar à escola, querem continuar em casa, porque tem medo de contrair o coronavírus. Tem medo, na verdade, de morrer. Então, isso está gerando, né, uma onda de ansiedade tão grande, né, que os hospitais já declararam que a ansiedade nos dias de pandemia, ela é considerada como um dos casos mais graves, né? Por quê? Porque a consequência, na verdade, do coronavírus está gerando exatamente o que nós podemos ver de casos de jovens e adolescentes que estão realmente passando por essas dificuldades. Quando eu faço, na verdade, essa avaliação e trago ao conhecimento de cada um de vocês esta avaliação, eu estou querendo levar para vocês um número que, para nós, muitas vezes, são ocultos. Poucos de nós sabíamos que 300 milhões, vocês podem imaginar, 300 milhões é mais do que a população do Brasil, são 190, quase 200 milhões, é mais do que a população dos Estados Unidos, que sofre de depressão. Isso no mundo inteiro. Então, tem gente que está depressiva aí, eu dizia na última conferência nossa, quando nós falávamos da temática de sair para fora, né? Que sair só para fora mesmo, mas sair para fora é um reforço de expressão, que as pessoas têm que sair de dentro do mundo interno delas, né?
para o convívio, o relacionamento com outras pessoas. E nós que temos a palavra, nós que temos a autoridade, o poder para combater pandemia, para combater depressão, para combater situações adversas, nós deveríamos estar muito mais comprometidos nesta área do que o que nós nos comprometemos. E muitas vezes nós temos pessoas que estão próximas de nós, que estão sofrendo disso, mas a gente muitas vezes não consegue adentrar, não consegue penetrar no mundo, né? Na realidade, né? E é exatamente sobre realidade que nós vamos falar nesta noite. E enfrente a realidade e peça ajuda. Qual é a realidade? Olhe, escute bem, a realidade, ela está dividida entre duas facções dentro da estrutura criativa do Eterno. Quando a gente fala de realidade, a gente fala de realidade caótica, que era a realidade que estava ali no início, quando o Eterno criou o mundo, criou todas as coisas, e temos que entender claramente que o Eterno, nesse momento da criação, ele entra em ação porque ele era a ordem, ele era a luz, né? E se você observar bem, ao contrário de muitas vezes interpretações que nós fazemos sobre a criação, né? Nós devemos compreender que há, dentro da estrutura criativa, os elementos que o Eterno usava para formar, né? Como ele fez com Adão. Ele pegou o barro e ele formou Adão, né? Adão, entre aspas, não foi criado, foi formado, porque ele usou uma segunda matéria-prima para dar origem a uma estrutura chamada de Adão. Mas essa não é a questão. Mas a questão aqui é que nós possamos entender esses dois mundos. Por isso que falamos de em frente à realidade. Então, nós vivemos hoje em dois mundos. Nós vivemos num mundo, de acordo com o que nós conhecemos, que é esse mundo caótico, né? E o caótico, na verdade, é esse mundo desordenado, esse mundo em que os pratos estão fora da prateleira, esse mundo em que os livros estão fora do local que é adequado para que estejam, é esta desorganização, essa desordem. Então, o mundo e a realidade do caótico é uma realidade fora, na verdade, da ordem, que chamamos de realidade caótica e realidade ordênica. Por que introduzir essa palavra ordênica? Para dar sentido à ordem. Então, as coisas, quando estão no mundo em que nós, no conceito hebraico que diz a palavra tohu, vobuhu, que significa fora de ordem, fora de sincronismo, fora de harmonia. Quando nós usamos esta palavra, nós estamos exatamente falando de um mundo desordeiro, de um mundo fora de ordem. E existem muitas pessoas que estão nesse mundo, estão no mundo caótico, no mundo problemático, no mundo em que elas não conseguem ver harmonia, elas não conseguem ver sincronismo, elas não conseguem ver sentidos, conceitos vivenciais. Elas não conseguem interpretar isso. Então, elas têm um grande problema. Qual é o problema dela? Elas não conseguem, na verdade, dar rumo. Ou seja, se as coisas estão fora de ordem, se as coisas estão fora de posição, se estão num momento caótico, isso significa dizer que você não vai poder dar continuidade à sua vida. Porque a vida, para que ela seja vivida, ela precisa desse sincronismo, ela precisa dessa ordem. As coisas têm que estar combinadas. Mas não é um combinado meramente estabelecido por nossas ideias ou conceitos, mas é um combinado principalmente estabelecido pela vontade do Eterno e pela força do Eterno
quando nós reconhecemos que essas coisas que estão fora de ordem precisam voltar a ter ordem, precisam voltar a ter sincronismo, precisam voltar a serem vividas, precisam voltar a ter água, precisa voltar a ter luz, precisa voltar a ter família, precisa voltar a ter vida, precisa voltar a ter perdão, precisa voltar a ter separação entre o bem e o mal. Quando entramos na dimensão da ordem das coisas, a vida passa a ter sentido. As coisas em nossas vidas passam a ter perspectiva. Eu posso criar situações. Eu posso ver o meu mundo desde uma perspectiva. E quando eu vejo o meu mundo dentro de uma perspectiva pautado na ordem, eu simplesmente busco o exercício do bem. Veja comigo isto. Quando eu estou em linha com a ordem, eu evito surpresas. Eu evito surpresas como, por exemplo, a surpresa da causa e do efeito. A surpresa da ação e da reação. A surpresa da minha realidade. Eu evito surpresa. Sabe por que eu evito surpresa? Porque eu estou no sincronismo de ordem. Eu estou afinado, alinhado. As minhas emoções, a minha vida espiritual, né? As minhas finanças, e eu dizia esses dias para um amigo, somente abrindo parêntese, e já que eu não vou ficar muito rico, a melhor coisa que eu faço é procurar viver a vida. Porque rico eu não vou ficar mais. E o único legado que eu poderia ter é realmente ensinar e transmitir o conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento e não transmito, esse conhecimento não serve para nada. Então, onde nós estamos localizados? Em que etapa da vida nós estamos localizados? Em uma realidade caótica? Ou em uma realidade ordênica, de ordem, de sentido? Porque às vezes nós pensamos que estamos dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, que estamos pensando que estamos já dando os nossos dízimos, as ofertas, né? Fazendo uma obra ali, outra obra lá, e nós pensamos que estamos já dentro de um sistema ordênico. E, na verdade, a ordem é um composto de elementos que nos faz viver a vida em sincronismo. Mesmo que ao redor de nós haja o caos, mesmo que ao redor de nós haja pandemia, mesmo que ao redor de nós haja tanta discrepância nas finanças, no trabalho, nas relações, agora mesmo estamos com os adolescentes, e você que tem filho adolescente, depois, se quiser entrar em contato comigo, eu tenho um estudo, né, que pode ajudar os seus filhos adolescentes. Você depois pode entrar em contato conosco e nós podemos falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você é que os dois fatores mais importantes desses dias que estão criando uma desordem tremenda na vida das pessoas e que nós, por exemplo, não consideramos e não levamos em consideração, são dois pontos que eu quero abordar nessa noite. Eu quero ser breve porque, na verdade, nós temos um horário assignado e precisamos desenvolver o que nós precisamos desenvolver, e quero dar oportunidade para que você possa estar conosco. E nesta noite nós estamos falando sobre em frente à realidade, né? E peça ajuda. Em frente à realidade. A primeira conferência foi sai para fora, ou seja, te revela, né? Sai para fora, toma uma atitude, né? E usei a figura e a vida de Elias, e vou continuar usando a vida de Elias, porque Elias vive essas 3 etapas dessa conferência que nós estamos dando nesta live. Então, o que nós precisamos, na verdade, entender é que esses fatores, né, que nós falamos, né, anteriormente, do fator da realidade caótica e da realidade ordênica, eles estão, na verdade, cercados por algumas características. E essas características são realmente, diríamos que, preocupantes.
Por quê? Porque, por exemplo, quando nós estamos vivendo numa vida caótica, nós não conseguimos encontrar sentido para as coisas. Ou seja, nos sentimos abandonados. Ah, o meu pastor não me liga, ele me abandonou. Ah, a irmã que falava comigo não fala comigo, ele me abandonou. Ah, então quando nós entramos no sentido abandono, nós começamos, na verdade, a sentir que as pessoas não gostam de nós, não somos importantes. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm esquecido umas das outras. A dificuldade é tão grande que nós, muitas vezes, por um lapso, um descuido, nós abandonamos, muitas vezes, a relação, e a relação com as pessoas que nós tínhamos relações, e, de repente, nós encontramos aí um sentir de abandono, não somente de outras pessoas para conosco, como também de nós para outras pessoas. Porque assim como as pessoas, entre aspas, nos deixam esse sentido falso de abandono, nós também fazemos o mesmo, igualmente. Mas não é somente isso, o abandono é um dos fatores em que nós começamos a nos sentir menos importantes. E uma das coisas que eu mais prezo na minha vida como treinador de humanos, né, como professor, como teólogo, como pastor, como qualquer que seja o título que vocês queiram atribuir, mas a coisa que mais me preza é o elogio. Se você observar, eu sou muito de elogiar, sou muito de dar elogios, mas os elogios não é para massagear o ego das pessoas, mas para fazer com que as pessoas se sintam importantes. Para que elas se sintam valorizadas. E este é o nosso problema. Temos dificuldades de chegar para as pessoas e dizer para elas, olha uma coisa, eu quero compartilhar algo com você. Você é muito importante para a minha vida. Quando eu começo minhas palestras, minhas charlas e conferências sobre desenvolvimento humano, como, por exemplo, a conquista dos 7 diamantes, a primeira frase que eu uso antes de falar qualquer coisa é reconhecer que o outro é importante para mim e que eu sou importante para o outro. Precisamos retomar esta habilidade de começar a valorizar as pessoas, de começar a dizer que elas são boas, mesmo que você sinta que elas não são boas, mas você pode ser instrumento para que elas sejam boas, transforme isso. Comece a dizer para as pessoas que amam. Temos um conceito muito machista latino-americano que nós costumamos dizer para as pessoas que elas são importantes e que elas são amadas. E se nós dissermos assim, pastor Nelmo, eu te amo, isso vai repercutir mal, né? Maria, eu te amo, está com outras intenções. É porque nós fomos, na verdade, condicionados a uma mente vulnerável, a um conceito fragilizado de entendimento dos valores humanos. Precisamos retomar isso. Precisamos dizer um para os outros que amamos. Precisamos dizer um para os outros que eres importante. É importante nesse processo, é importante nesse estudo, é importante nessa situação. Você vai conseguir, você vai motivar as pessoas, gerar uma ação para que as pessoas tomem rumo na vida e possam viver uma vida diferenciada. Nós somos responsáveis por isso. Mas eu acho que a gente prefere falar mal e ouvir que o irmão desviou, que não está mais, que a irmã não está mais, que o outro está doente, que o outro não vai, que o outro falou disso, que o outro falou do outro, e nós esquecemos os principais valores que são importantíssimos. Por isso que as pessoas, elas estão se sentindo abandonadas agora, sabe por quê? Porque o governo desse país tem abandonado os empresários, tem abandonado as famílias, tem prometido, falado, dito, e nós não esperamos uma ação dos políticos para que resolvam a questão do abandono. Eu não
posso simplesmente esperar que o governo diga que vai me mandar 50. Era uma vergonha pedir 50 euros ao governo de Portugal. É uma vergonha nós, como homens do Eterno, que somos seguidores, que temos visto a mão do Eterno prosperando, mesmo que falte, disse, a figueira não deu fruto, mas o Eterno promete que Ele está ali. E Ele é suficiente para todas as nossas fomes, para o nosso abandono. Eu disse na última semana, na quarta-feira, todos os dias que eu acordo pela manhã, acordei hoje às 7 da manhã, acordei mais cedo que os dias normais, e a primeira coisa que eu faço, eu olho e abro a janela, e eu dou 3 gritos aqui em nome do Eterno, eu glorifico o nome dele e encho o meu ambiente da presença dele. Isso realmente faz a diferença. A outra coisa preocupante é o desespero. A primeira é o abandono, a segunda é o desespero. O desespero é algo realmente terrível, porque as pessoas perdem o controle emocional, perdem o equilíbrio, a harmonia. Elas perdem, na verdade, o que nós entendemos por esperança, porque o desesperado é exatamente o oposto da esperança. É alguém que já perdeu a esperança. Eu tenho uma frase que digo no meu livro, que, na verdade, a esperança, como alguns dizem, é a última que morre. A esperança, querido, não é a última que morre. A esperança não é a última e ela nunca morre. Eu disse isso aqui outra vez, abordando essa temática. E quero frisar isso de novo, porque as coisas boas têm que ser ditas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou quantas vezes necessário nós tenhamos que dizer. A terceira e última, primeiro, o abandono. As pessoas estão abandonadas. Segundo, as pessoas estão desesperadas, a ponto de perder casa, perder ministério, perder família, perder relação, comunhão com o Eterno. E a outra coisa é perturbado. Perturbado. O Acabe disse que Elias era um perturbado. E que ele estava perturbando a nação de Israel. E Elias disse, eu não sou um perturbado. Alguns de nós estamos dizendo, eu não sou um perturbado. Eu não sou doido, eu não sofro de depressão. E isso, muitas vezes, nos leva a uma chamada realidade caótica, fora de ordem, fora de princípios, fora de conceitos, fora de linha, sincronismo com a palavra, com a verdade. O timing, eu dizia, o timing em inglês, o timing é o tempo certo, o tempo adequado para as coisas. Quero que você ponha muita atenção, porque eu vou entrar dentro agora de uma temática que está relacionada, associado a 2 pontos importantes, ou a 2 assuntos que são do nosso cotidiano. O primeiro dele é o estresse. Quem nunca esteve estressado? Por exemplo, se você falar com o Dr. Tiro, eu sou um dos tipos raros da vida. Eu sou raro porque simplesmente eu só consigo trabalhar quando tem pressão. Se não tem pressão, para mim a coisa está muito boa, muito suave, muito tranquila. Então eu sou um pouco estressado. E eu me estresso. Mas eu não permito que o estresse, que tem duas subdivisões do estresse, eu não permito que o estresse se torne parte da minha vida. Porque estressado todo mundo pode estar. Você pode estar com uma carga de trabalho muito grande. Você pode ter filhos, casa, trabalho, família, e mais liderança de igreja, e tudo mais. E isso pode, na verdade, lhe estressar.
Então, o estresse, na verdade, é um mecanismo que se põe em marcha quando uma pessoa está, na verdade, como é que eu diria, envolvida com um excesso de situações. Então, quando nós entramos no excesso de situações, nós entramos para o tempo do estresse. E nós vemos muito bem isso na vida das mulheres. E eu tenho desenvolvido um projeto chamado de coach DPP, que é para mulher depressiva, mulheres de pré-pós-parto, que, na verdade, nós desenvolvemos, que é um trabalho paralelo a esse, que tem muito a ver porque eu falo diretamente sobre isso. Eu falo do estresse, que é o burnout. O burnout é um conceito de se queimar afora. Aí você analisa. A mulher trabalha pela manhã, ela tem que preparar as crianças para levar para a escola, ela tem que estudar, ela tem que, muitas vezes, pegar as crianças de volta, ela tem que cuidar da casa, muitas vezes ela tem que cozinhar, ela tem que fazer uma série de coisas. Então, esse acúmulo, né, de situações na vida dela vai, na verdade, superar sua energia, seus recursos, para que ela possa desenvolver tudo isso. E ainda no final da noite, ela tem que ter tomado banho cheirosa e maravilhosa esperando o esposo dela. É uma situação em que nós, na verdade, não podemos evitar o estresse. Mas a questão do estresse, na verdade, não é somente esse acúmulo de coisas que nos envolve no dia a dia, que nos faz mais ocupados, mais cheios, né? E às vezes a gente liga para um dos nossos amigos e aí diz, que tenho muita coisa que fazer, estou muito ocupado, estou muito cheio. Isso faz parte, na verdade, da nossa vida de ocupação. E aí entra o estresse. E o estresse, na verdade, escute bem, viu? O estresse, na verdade, pode interferir no seu bem-estar. Você pode perder o apetite porque está estressado. Você pode não conseguir dormir porque você está estressado. Você pode se isolar, não querer falar com ninguém sobre a situação porque você está estressado. Então, o estresse pode influenciar no bem-estar, não somente físico, como também psicológico e emocional. E se você não tomar conta, você pode entrar nas duas etapas do estresse. Segundo a Associação Americana de Psicologia, eles dizem que o estresse está subdividido em duas áreas. Existe o estresse sutil, que é aquele estresse que vem ocasião, como eu falei anteriormente, períodos que normalmente eles vêm consequência do trabalho, mas desaparecem rapidamente. Eu estava estressado, né, quando nós formamos ano passado, um grupo que eram de 30 alunos, só formaram 7. E nós simplesmente me bateu estresse, porque eu tinha uma carga de responsabilidade financeira e emocional, porque tinha que levar esses 7 aí até o topo, como dizemos em espanhol, até lá em cima, o top, até em cima, e entregar o diploma de cada um deles, né? E isso gerou um estresse muito forte. E quando eu entro no estresse muito forte, eu tenho duas coisas que podem acontecer. Ou eu não como nada, ou eu como muito. E aí está o perigo. Como sou tendencioso a ter um pouquinho de quilos a mais, e tenho que aprender a lidar com isso, então eu procuro equilibrar o estresse, concentrando simplesmente nesse momento, entre aspas, de normalidade, até que o estresse get out, desapareça. Estresse sutil. O outro é estresse crônico ou estresse constante. O que é o estresse? Bem, é aquele que você vai padecer por um período maior, um período prolongado, em que você pode chegar, muitas vezes,
Você pode chegar, não, você nem pode chegar a se dar conta de que você está estressado. Porque você está no estresse chamado de estresse constante ou estresse crônico. Uau! O que isso pode afetar em nossas vidas? Quando as pessoas elas estão em situações que elas não veem saída, que elas simplesmente começam a ver que não tenham financeiramente, não tenham emocionalmente, não tenham espiritualmente, então elas começam a entrar dentro do que chamamos de processo complexo de deprimir-se, se deprimir, se tornar deprimida. E essa experiência, ela pode muitas vezes vir em nossas vidas desde quando nós éramos criança até muitas vezes quando nós somos adultos. Agora mesmo, o auge e a preocupação dos psicólogos em Portugal é para os adolescentes. Estão frustrados, decepcionados, têm medo de ir para a escola, não querem voltar à escola. Então, todo esse processo deprimente é um processo que nos preocupa e nós temos que buscar ajuda urgente para os nossos filhos adolescentes, porque eles precisam urgentemente de ajuda. Mas se nós não buscarmos pessoas adequadas no desenvolvimento humano, pessoas adequadas que possam ajudá-los a escutá-los, a entender, né, a sua mentalidade, a sua problemática, nós vamos, na verdade, gerar futuros jovens depressivos e que se mantém interiorizado como é que eu diria, esse estresse que está dentro, porque não pode falar com os amigos, não pode jogar o futebol deles, não pode ir para a escola, não pode ir para lugar nenhum. Estamos criando uma sociedade, e isso tem a ver com o governo, uma sociedade, sabe o quê? Uma sociedade deprimente, uma sociedade depressiva. Isso é, muitas vezes, responsabilidade nossa. E nesse conceito agora, é responsabilidade especialmente alguém disse, do coronavírus. Não, isso é responsabilidade do governo, porque está isolando as pessoas dentro de casa, porque está colocando as pessoas dentro de casa, porque todo mundo está sabendo, e já sabemos que já tivemos outras pandemias, como a febre espanhola, a febre amarela, e tudo estão aí, e a gripe, principalmente, que está aí todo ano, se vai lá e se toma uma vacina da gripe, porque ninguém quer ficar gripado durante o período do inverno. A ausência de tudo isso está nos fazendo depressivo. E nós não nos damos conta que estamos depressivos. Porque a depressão, ela é calma, entre aspas, silenciosa. É um turbelinho, um trovão dentro da pessoa, mas manifesta de forma suave, aparentemente, e a gente muitas vezes não se dá conta que os nossos filhos estão passando por essa situação. Bem, nós temos então depressão sutil, depressão crônica. E agora? Quais são as causas que geram, né, esse tipo de estresse? Lembre-se, estamos falando do estresse. E o estresse é uma porta que se abre para a depressão. É uma porta sutil, que muitas vezes nós dissemos, não, é que eu só estava num daqueles momentos de TPM. É que eu só estava num momento de muita pressão. Mas isso vai tomando eixo, forma, volume, e vai crescendo dentro de você, e você não vai se dando conta. E você não vai percebendo. Até que você, quando abre os olhos que se dá conta, você percebe que não somente você, como qualquer outra pessoa que está ao redor de você, pelo comportamento muitas vezes raro, e isso é que nos aflige nesses dias. É que a maioria das pessoas que estão vivendo este momento depressivo, ou melhor, este momento de estresse, elas não se dão conta muitas vezes que o estresse é uma porta para a depressão.
E o estresse está associado ao nosso diário viver. Se nós fôssemos classificar de uma maneira muito simples, direta e objetiva, usando uma linguagem praticamente sem aparatos meramente científicos, nós diríamos o seguinte, que o estresse está associado ao nosso querer fazer diariamente. Em outras palavras, está associado ao nosso presente. E se fôssemos dizer, e a ansiedade? A ansiedade está associada ao nosso futuro. Estou ansioso para o dia de amanhã. Estou ansioso para a entrevista. Estou ansioso para ver como consigo recurso para efetuar esse pagamento. Estou ansioso para uma aula na comunidade que vou compartilhar. Estou ansioso porque tem uma reunião na escola. Estou ansioso por coisas que vão acontecer. Então, de modo simples, diríamos, o estresse está associado ao nosso presente, com as nossas preocupações, e a ansiedade está associada ao nosso futuro. Estou preocupado com o dia de amanhã. Não sei o que eu vou comer, não sei o que eu vou vestir, não sei como será. E você sabe o que diz a palavra do Eterno sobre isso? Diz que devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. De que está falando? Do nosso futuro. Das coisas que estão por vir. Das coisas que estão por acontecer. Por isso que Yeshua disse na palavra que nós não deveríamos nos preocupar com o que deveríamos comer, vestir, viver. Por que será que Yeshua falou isso? Por que será que temos essa referência no Novo Testamento, que fala claramente, tanto em 1 Pedro, quando fala sobre 5:7, que fala da ansiedade, como também Yeshua já falando para nós, dizendo, olha, não se preocupe com o que vocês têm que comer, com o que vocês têm que vestir, mas o problema não é esse, é que eu quero vestir todo domingo uma roupa nova, se eu não vestir uma roupa nova, um sapato novo, se eu não tiver algo novo, se eu não... Eu lembro disso quando eu era um pouco mais adolescente, eu lembrava claramente isso, que quando eu aceitei a minha primeira etapa, que eu vivi uma vida muito próxima de Yeshua e do Eterno, e eu tinha de média de 17, 18 anos, e eu só queria ir para minha comunidade se eu fosse roupa nova toda semana. Se não fosse, eu não ia. E isso se repetia por muita gente que eu conhecia. Eu não tinha maturidade, não tinha caráter, não entendia, então eu era muito ansioso. E muitas vezes a ansiedade, hoje ainda, me ataca, de vez em quando me ataca. E quando me ataca, o sintoma principal é dor de cabeça, diarreia, né? Come muito, e assim sucessivamente. Então, esses conceitos, na verdade, de estresse e ansiedade, eles estão conectados diretamente à nossa vida diária. Agora, veja, qual é o sintoma mais emblemático? Estou falando de estresse, dei uma abordagem rapidamente sobre ansiedade, mas depois nós vamos entrar para a ansiedade daqui a pouco. Então, quais são os sintomas físicos, psicológicos e emocionais do estresse? Primeiro, palpitações. Quando você começa a sentir palpitações fortes, o teu coração palpitando fortemente, né? Então você está, né, num processo de identificação de que você está estressado. Quando você está sentindo a sensação de que lhe falta o ar, eu não tenho ar, estou sem respirar, você está exatamente sendo diagnosticado que você pode estar com estresse. A outra é, você pode estar também com medos. Você pode ter medo. Medo de alguma coisa que você está enfrentando no momento. São as chamadas fobias. Você pode também estar no período de angústia.
né? Então, palpitações, falta de ar, angústia e medos, que são as fobias, elas fazem parte exatamente desses sintomas mais simples, porque existem muito mais outros sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, a perda da memória, a diarreia, que é esse distúrbio orgânico, né? A falta de energia ou de concentração, né? A mudança rápida de conduta, você rapidamente está bem-humorado e rapidamente você está mal-humorado, né? Problemas de saúde mentais, problemas cardiovasculares, né? Mudança de peso repentino, problemas de cansaço constante. Então, são uma infinidade, né, de sintomas que podem, na verdade, demonstrar que você está estressado. Mas o estresse, na verdade, ele também pode ser chamado de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, na verdade, ele se produz exatamente de acordo com uma situação traumática que nós vivemos, né? E isso pode estar associado, por exemplo, a um assalto, que a pessoa sofreu um assalto, a um abuso sexual, a uma, como é que se diz, a uma violação dos direitos dela, por exemplo, em alguma área da vida. Ela pode, na verdade, se sentir ameaçada, e tudo isso pode gerar o que chamamos de estresse pós-traumático, né? Então, o estresse está dividido em 3 etapas. Ele pode ser o estresse que nós falamos sutil, o estresse constante e o estresse pós-traumático. Muito bem. O que nós precisamos para entrar no tratamento anti-estresse? Precisamos, primeiramente, reconhecer. A palavra é essa, reconhecer. Reconheça, né, que a sua situação está fora de ordem. Reconheça que a sua realidade precisa entrar em uma ordem, ou em uma ordem, em um sincronismo de funcionalidade, de emoção, de prazer, de vida, de relação, né? De contatos com as pessoas. Nós precisamos reconhecer e evitar, né, que esses hábitos negativos, caóticos, eles sejam uma constante das nossas vidas, para que nós possamos, assim, observar que os benefícios que nós temos por inicialmente reconhecer não nos fará envergonhado diante das pessoas, mas nos dará a condição de poder verdadeiramente pedir. A coisa mais fantástica que eu acho do ser humano, né, ademais de outros 3 valores que eu considero que são importantes, que é o amor, que é o perdão, que é a comunhão, né? Eu acredito plenamente que o reconhecimento, que faz parte, na verdade, de uma das linhas de conduta do perdão, porque ninguém pode ser perdoado se não reconhece, né? Não há perdão sem reconhecimento. Para você ser perdoado, você precisa reconhecer, você precisa ser reconhecido, ou melhor, se reconhecer que errou, que cometeu um erro. Olha aí, pastor, eu cometi um erro, me desculpa, olha aí, irmã, eu estou mal, eu não estou bem, eu estou passando dificuldade, né? O meu esposo me bate, o meu esposo me maltrata, a minha esposa faz isso, a minha esposa faz o outro, mas eu não quero falar porque eu me sinto envergonhado. Então, isso vai gerando o que chamamos de pós-traumático. Estresse pós-traumático por uma violação, por uma violência, por uma situação adversa, e é perigoso. Então, você tem que reconhecer. Então, as técnicas adequadas para que você possa superar o estresse, né? A depressão, e especificamente o estresse, number 1, admita e reconheça que existem situações que você não pode mudar. Olha, pastor, eu não posso mudar isso. Eu não tenho estrutura para mudar.
Mas o problema, sabe qual é? É que muitas vezes nós não queremos reconhecer porque essa falta, esse erro que nós temos dentro de nós nos envergonha. E quando nos envergonha, nós não queremos revelar porque não nos sentimos confiados a revelar essa falta que temos dentro de nós. Você precisa reconhecer. Não há situações neste quadro que você possa solucionar sozinho. Você tem que buscar ajuda. Você tem que enfrentar essa realidade caótica de um mundo fora de ordem que você está vivendo. E você precisa, na verdade, reconhecer, se auto-reconhecer, ter valor para se reconhecer. Porque senão, você vai levar isso dentro de você e sabe o que vai acontecer? Isso vai ser como um barril de pólvora. Vai crescer, 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 crescer e vai explodir. E quando explodir, você não terá habilidade, capacidade, estrutura emocional, nem espiritual, para lidar com esta questão, ou para, de certa forma, trazer à realidade essas mudanças que possam gerar, na verdade, mudanças. Mudanças na maneira como você vive. Então, a primeira coisa é admita. A segunda é, se afaste o máximo que você puder da fonte potencial, ou dessa fonte potencial que faz você se tornar estressado. Se você sabe que o estresse é consequência de determinadas situações, então você diz. E se afasta do que você sabe que já é pernicioso. Eu vou terminar com essas últimas aqui e vou deixar a ansiedade para a gente falar na próxima semana. Terceiro, procure ter uma vida ativa, de relacionamento, de leitura. Eu divulguei meu livro aqui a semana passada, ninguém me ligou para dizer assim, doutor Tino, eu quero o teu livro, porque eu quero ler, eu quero aprender. Hoje eu mandei, já está no Amazon. Recebi a notícia hoje que já está disponível no Amazon. E se você quer ir no Amazon, você põe lá, Echale Ganas, aparece o livro digital. E se você quiser ele em papel, você me diz, mas a leitura, ela é importantíssima. Os diálogos, eles são importantíssimos. E não somente isso. Dentro dessa estrutura, nós temos também a postura positiva que nós temos que adotar diante de problemas. Por que falo do positivo? Falo do positivo não é tentando levar você a um conceito meramente mental. Falo do positivo porque o nosso Deus nos deu essa ferramenta e nós precisamos usar. Precisamos começar a desenvolver ações positivas que permitam fazer com que nós possamos entender, reconhecer e também tomar o caminho de volta para poder curar estas feridas internas que realmente nos faz, realmente, a cada dia mais estressado.